Olá, muito boa noite. Estamos aqui para iniciarmos nossa aula de hoje, nossa segunda aula da sequência, a missão da igreja. Mas vamos, antes de mais nada, fazermos uma oração. Estamos aqui ao vivo, ok? Vamos fazer uma oração, eu aqui, você aí na sua casa, onde quer que você esteja. Ore por mim, ore para Deus abençoar essa ministração de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, neste momento, ó Deus amado, me coloco em Tua presença, para mais uma vez, Senhor Deus, pedir encarecidamente que o Senhor venha fazer com que esta aula de hoje seja uma bênção para aqueles que estão nos assistindo, que eles possam aprender algo que venha acrescentar algo em suas vidas, venha fazê-los crescer espiritualmente. Santo Deus e Pai, eu entrego cada minuto em Tuas mãos, entrego este equipamento em Tuas mãos, eu entrego, a Deus amado, cada pessoa que está nos ouvindo em Tuas mãos, nos ilumina a nossa mente, o nosso coração, tudo isso eu peço, meu Pai, no glorioso nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. E amém. Bom, gente, graças a Deus aqui estamos para transmitirmos nossa aula de hoje. Você já deve ter visto aí o tema, a missão da igreja para com o mundo perdido. Você vê que na aula passada nós estivemos falando sobre a tríplice missão da igreja, que é a sua missão para com o mundo perdido, a missão da igreja para com os seus membros e a missão da igreja para com Deus, né? Então nós vamos começar por essa parte, nós vamos começar agora detalhando mais, estudando mais cada parte aí que nós estamos, que nós falamos aí rapidamente. Então, junte-se a nós nisso, não passa aí a página do Facebook, não. Fica com a gente até o final, tá bom? Já está entrando aí, nós estamos aí ao vivo, já está entrando aí, olha aí a Alexandra, minha filhota, a Sara Oliveira, já entrou aí, a Neide, a pastora Neide, Deus te abençoe em nome de Jesus, que sempre está acompanhando a gente aí nos nossos estudos. E fique à vontade para você fazer perguntas no decorrer desta aula, porque volto a dizer, estamos ao vivo e às vezes uma pergunta que você faz vai esclarecer muita coisa para outras pessoas, tá bom? Pastora Nilce, minha companheira de bariátrica, Pastora Nilce também está aí com a gente, né? Então, vamos lá, vamos à lição de hoje. Bom, Marcos 16:15 nós vamos tomar como um texto base, né? Priscilinha, minha filha, entrou. Marcos 16:15 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Erguei os vossos olhos. Isso aqui é uma citação de João, capítulo 4, versículo 35. Essa é uma palavra à igreja quando ela está olhando somente para si mesmo. O mestre continuou: Vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O Senhor Jesus já havia identificado o que eram esses campos. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O mundo é um campo que está maduro para a colheita. As coisas que o homem inventa para preencher o vazio do seu coração só fazem com que ele aumente ainda mais esse vazio. A igreja tem a boa notícia que eles precisam ouvir. Deixa eu fazer algo aqui. Vamos lá. Pronto. Para ficar melhor. E mais gente entrando aí. Bom, gente, vamos lá. Beth, nossa querida Beth Kikuchi. Eu não sei como fala. Beth, escreve aí pra gente como é que se fala boa noite em japonês, tá bom? O pessoal vai aprender com você. Amanda, Deus abençoe. Pastora Vera tá aí. Gente, o texto
primeiro texto que nós vamos aprender algo aqui. É João capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4 de João é aquela famosa passagem que mostra do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. É um texto conhecidíssimo, né? É um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, que a Bíblia, naquele capítulo, começa dizendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Os judeus, quando faziam suas rotas entre a Galiléia e a Judéia, eles costumavam evitar o território de Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam bem. Algumas vezes nós já falamos aí acerca disso. Mas o texto está dizendo que para Jesus era necessário ele passar ali. Necessário primeiramente para se encontrar com aquela mulher, necessário porque o povo de Samaria estava tão perdido quanto o povo da Judéia, o povo da Galiléia. Então ele precisava passar ali para trazer uma boa notícia, né? E, como eu disse, um texto tão conhecido, nós sabemos que quando Jesus chegou ali, ele se assentou junto àquele poço, ele enviou os seus discípulos para irem comprar comida. E quando eles voltaram, encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles estranharam. Eu imagino o que eles pensaram, e você também imagina. De longe eles avistaram assim, que é aquele lugar ermo, né? Vendo Jesus sentado, conversando com aquela mulher samaritana. Jesus ali sozinho com ela. Imagino o que eles pensaram. Mas nenhum deles falou nada. Quando eles se aproximaram, a mulher já tinha ido embora, já com a fé, a crença, a certeza de que Jesus era o Messias que eles esperavam, né? Então, quando os discípulos foram oferecer comida para Jesus, Jesus disse uma palavra interessante. Ele falou: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Nós vamos depois meditar mais nesse trecho aí, nessas palavras que Jesus disse. E aí neste momento os discípulos falaram: mas espera aí, quem será que trouxe comida para ele? Aí que Jesus disse: olha, minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar as obras que ele me enviou para realizar. O que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Estava evangelizando, estava trazendo as boas notícias de salvação para uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um que não era o seu marido. Uma pessoa que vivia daquela forma para preencher o vazio do coração. Porque você imagina uma pessoa casar 5 vezes, depois se juntar com mais uma pessoa, para que isso tudo? É a pessoa procurando satisfação na vida, procurando felicidade. Aquela ação dela indo buscar ali água no poço era algo muito emblemático, né? Quando eu falo emblemático, eu quero dizer algo muito significativo, tá, gente? Algo muito significativo. A visita dela àquele poço representava, na verdade, a vida dela. A vida dela era uma vida de procurar saciar a sede dela. E infelizmente ela vivia voltando ao poço. Por quê? Porque ela bebia daquela água e, como Jesus disse, ela bebia daquelas águas, bebia das águas do casamento e voltava a ter sede. Porque é óbvio que a satisfação da vida não está no casamento, né? Nem em qualquer outra coisa, né? O casamento ele faz parte da vida do ser humano, mas não é nele que se encontra a satisfação da vida, e há de quem procurar satisfação, felicidade ou sucesso nele. Então, aquela mulher em Jesus Cristo encontrou o que ela precisava. O que ela precisava? A água que mata a sede de verdade. A água que de fato sacia a sede do coração. E o Senhor Jesus Cristo deu isso àquela mulher. Enquanto isso, os discípulos estavam ali horrorizados. Eles estavam indo comprar pão para comer. E sabe Deus o quanto eles não devem ter orado naquele pão samaritano, né?
Ai, só Deus para guardar a gente desse pão, desse povo, né? É, e orando e expulsando todo o mal do pão que eles tinham comprado ali. E Jesus mostrou, irmãos, enquanto eles estavam desse jeito, Jesus estava já trabalhando na colheita. Jesus estava ali trazendo as boas notícias para quem estava perdido, né? Então, nessa hora, Jesus dá uma palavra para os discípulos. Fala, olha, erguei os vossos olhos e vejam os campos, porque eles já estão brancos para as colheitas. Lá em Mateus 13, Jesus já havia dito que o campo é o mundo. E às vezes não parece que o campo está maduro para a colheita. A colheita é uma colheita de almas, é uma colheita de que deu plantar o evangelho e ter o retorno de conversões. Às vezes não parece que essa palavra de Jesus se aplica a este mundo, porque a gente vê um mundo tão aparentemente satisfeito, né? A gente vê shoppings lotados, a gente está vindo aí de um feriado, né? Carnaval em que milhões de pessoas estiveram aí pela rua pulando e demonstrando uma alegria, né? O mundo parece demonstrar assim que está tudo bem, que não estão precisando de nada. Mas Jesus disse, não, os campos estão brancos. Por detrás dessa fachada de alegria, de satisfação que o mundo está procurando demonstrar, por trás disso, sabe o que tem? Vazio, insatisfação, né? Então, ele manda a igreja, erguei os vossos olhos, porque talvez a igreja está olhando para si mesma, somente. Claro que ela tem que olhar para si mesma, no sentido de edificação que nós vamos cuidar e falar mais lá na frente. Mas parem de olhar só para si. Parem de ficar cultivando, cultuando a si mesmos e olhando só para si mesmos. Porque lá fora os campos estão brancos. Tem pessoas que se uma boa nova que cair ali, o efeito será imediato. Então isso é uma palavra profética para nós também, né? Às vezes o nosso olhar está tão voltado para outras coisas, né? Às vezes o nosso olhar é um olhar introspectivo no que diz respeito à igreja. Às vezes o nosso olhar, a gente se fecha numa caixinha, não sei, né? A gente se fecha em determinadas caixinhas e não consegue levantar os olhos para ver os campos que estão brancos, tá? E esse é o fato. E os campos, gente, é campos onde tem gente de todo tipo. Os campos estão brancos, estão prontos. Eles precisam receber a boa notícia do Evangelho. Os campos estão preparados e nesses campos, gente, tem rico, pobre, negro, branco, todos, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não tem esse negócio de um Jesus para uns, mais para uns do que para outros. Não, todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá? Todos pecaram, porque às vezes a impressão que você tem é que há um grupo assim que parece que Jesus se identifica mais com eles do que com outros. Jesus se identificou com a humanidade, tá? E a humanidade toda está perdida. Ricos, pobres, negros, brancos, tá? Homossexuais, heterossexuais, são todos perdidos. Então Deus pede, ó, levanta a cabeça, tá? Vamos lá. E olha quem mais está aqui, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Ó, a Beth falou para mim que boa noite é... Como que eu vou falar isso? Oyasumina Zai. Oyasumina Zai. Então, Oyasumina Zai para todos. Beth, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Mateusão está aí com a gente. Olha, Rô, Deus abençoe. Olha a Gorete com a gente, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nena, Maria Gismênia, que é a Nena, do mesmo jeito, tá? A de Santo André. Maiara, Deus abençoe você. Ana Célia, Célia, Deus abençoe a Célia, esposa do Jorge. Santos,
Deus te abençoe, a Vilma. Deus abençoe a Vilma. Gente, fica até o final, não sai não, tá? Não sai não, que eu quero ficar rico, quero virar um camarada assim super assistido. Enfim, os outros também, tá bom, gente? Alzira, Larissa, Cristina Justiniano, tá? Neia, enfim, a Fátima aí com a gente, Deus abençoe a Fátima, a Priscila, enfim. Vamos lá. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava ensinando aos discípulos e a nós que levar uma alma à experiência da salvação é um verdadeiro banquete para o nosso homem interior. Às vezes estamos com fome espiritual e achamos que é falta de um seminário, da leitura de um livro profundo. Outros chegam a pensar que precisam mudar de denominação, porque não estão sendo bem alimentados. Mas, na verdade, o que alguém com esse tipo de fome está precisando é de fazer a vontade do Pai e realizar as suas obras. Ai, meu Deus do céu, isso é muito sério, né, gente? Vamos lá, dá o pessoal mandando oi. Priscilinha, Deus te abençoe. Esse é o pessoal que está sempre lá comigo, eu tenho que mandar oi para eles, né? Nas aulas presenciais, olha lá aqui com a gente, Deus abençoe. Micaele, Deus te abençoe, Mica. Bom, gente, olha aqui. Jesus disse aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o Senhor Jesus estava ensinando aqui que fazer as obras de Deus são um banquete para a nossa alma. Tá, eu sei que fazer a obra de Deus engloba uma série de coisas. Fazer a obra de Deus é, acima de tudo, glorificar a Ele, obedecer o que Ele fala em Sua palavra, o que Ele fala ao nosso coração, nessa ordem. Tá certo? Então, fazer a obra de Deus envolve uma série de coisas. Mas eu acredito que uma das coisas que mais trazem um deleite para a nossa alma é semear a semente da salvação no coração de uma pessoa perdida. Levar a experiência da salvação a uma pessoa perdida. Isso é um verdadeiro banquete para a nossa alma. Já pensou? A pessoa lá está sendo salva, mas eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo super abençoado. E essa é a realidade. E como disse aqui, olha, no final desse texto, às vezes nossa alma está com fome, viu, gente? E tem muita gente que nessa fome vai atrás de cada coisa. E essa cada coisa que eu estou falando, gente, sabe o que é? Às vezes a pessoa vai atrás de doce. Vocês acham que é legal a pessoa ir atrás de doce quando está com fome? Claro que não é legal, né? Tem gente que quando está com fome vai atrás. E eu digo que é doce. É você ir atrás de qualquer coisa que não é aquilo que vai te alimentar. Aí disse aqui, ó, é óbvio que tem o seu lugar um seminário, a leitura de um bom livro, essas coisas tudo tem o seu lugar e é bom. Claro que é bom. Aqui, ó, a propaganda de um livro tá bem aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. A missão da igreja. Novo livro do apóstolo Jair. Claro que tudo isso é bom. Só que tem hora, gente, que a gente faz isso e a gente percebe que dentro de nós ainda está faltando algo. E o pior, como disse aí, ó, no final, tem gente que vai e toma medidas mais precipitadas. Sai da sua igreja, não estou me sentindo bem aqui, acho que eu não estou sendo bem alimentado, estou com uma fome tão grande, aqui não me deixam crescer. Depende do que você está chamando de crescer, porque se tem uma coisa que igreja nenhuma, ministério nenhum e pastor nenhum vai te impedir, é de você semear uma palavra de salvação no coração daquele que está perdido. Pode ser que uma igreja não dê oportunidade para você usar o microfone, falar lá na frente, ainda mais se você for aquela pessoa que gosta de aparecer, tá, gente?
Pode ser que talvez a sua igreja não dê essa oportunidade para você. E infelizmente tem muita gente que acha que ministério, ser usado por Deus, é isso, é pegar um microfone, é pregar, é cantar, né? É ser sal no saleiro e coisa desse tipo. Mas, gente, ninguém vai te impedir de você fazer as obras de Deus, de você ir lá semear uma palavra de salvação no coração daquela pessoa que Deus colocar no seu caminho, lá no ponto de ônibus, aquele amigo, aquele colega lá de trabalho, né? Aquela pessoa que chega triste, às vezes abrindo o coração para você, porque isso é oportunidade, viu? Gente chegar abrindo o coração para você como se já te conhecesse, contando problema, problema, problema. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Tem gente que está tão fora do ar, que alguém chega, conta um problema para ele, ele conta outro problema. Ele não entende que na verdade aquilo é uma oportunidade dele saciar a alma dele mesmo, tá, gente? Dele ministrar uma palavra, dele trazer uma palavra para aquela pessoa, tá? E que a resposta não é mudar de denominação, não é ler um livro profundo ou coisa desse tipo, mas sim é dar algo. Você foi salvo, a salvação entrou na sua casa, na sua vida. Pega disso que você recebeu e passa para alguém. Semeie a palavra de Deus. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu ouvia muito isso. E o meu pastor ainda fala isso até hoje. Né? Negócio, eu tô tão mal, tô ruim, tô mal, tô esquisito, tô meio xarope, tô triste. É mesmo, irmão. Vai falar de Jesus para alguém que sair passa. É claro que existem casos e casos, a gente sabe que existem as enfermidades emocionais. Eu lembro que um dia eu era jovem, solteiro, eu ia para a escola bíblica de manhã e já ficava para o culto dos jovens que iria ser feito às 13 horas, depois ficava para o culto da tarde às 3 horas da tarde. Aí entre um e outro, eu lembro que um dia eu sentindo isso, lembrei dessas palavras, falei, quer saber? Sentei, saí da igreja, saí do templo, fui uma praça ali no centro de Mauá, sentei do lado de uma pessoa que estava pedindo esmola, comecei a conversar com ela, falar de Jesus e ali mesmo levei ela para a igreja, tá, gente? Ali mesmo eu levei para a igreja. Gente, que regozijo na alma, no coração. E eu sei que essa é palavra de muitos pastores antigos e Deus ajuda que seja de atuais, né? Querendo estar com fome, tá? Aí eu vou falar de tanta coisa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo mais aquilo outro. Meu irmão, ninguém te impede de fazer as obras de Deus. Vai falar do amor de Deus para alguém. Vai procurar um perdido para você falar do amor de Deus. Em nome de Jesus, tá? Vai expulsar um demônio da vida de alguém e semear a semente da palavra de Deus na vida dessa pessoa. Porque tá cheio de gente que vive de seminário em seminário, gente. De evento em evento. De conferência em conferência, gente. E ai, acabou. Parece que eu carreguei as baterias naquela última conferência e descarreguei as baterias agora. Agora eu preciso participar de outro. Para com isso, meu irmão. Jesus disse que a gente recarrega as baterias fazendo as obras de Deus, tá? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a obra de Deus não é coisa só para pastor, para obreiro, para evangelista, para diácono. Realizar as obras de Deus é coisa para crente, para nascido de novo, tá? Bora lá. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. E entrou aqui o pessoal, olha, a Micaela, a Andréa Rosalina, a pastora Fabi entrou também, a Rita que não perde nunca. Rita, Deus te abençoe, boa noite, em nome de Jesus Cristo a todos vocês. Bom, bora lá, gente. A igreja tem uma missão para com o mundo perdido.
trazê-lo das trevas para a luz. Jesus estava tão preocupado com esta missão que ela foi o seu último assunto com os seus discípulos antes da sua ascensão. Então, volta aqui. Jesus estava tão preocupado com essa missão, gente, de trazer as pessoas das trevas para a luz, que esse foi o último assunto que ele tratou com seus discípulos. Você pode ver lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante. Ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim. Do que Jesus estava falando da missão da igreja? Foi seu último assunto antes dele subir aos céus. E é interessante isso. Um último assunto, a gente sabe disso, principalmente os avisos que a gente dá na igreja. A gente gosta de frisar muito certas coisas que a gente não quer que a pessoa esqueça. Gente, atenção, tal dia, isso, isso e isso. Para a pessoa não esquecer. Né? Aquela última coisa que a pessoa ouviu num culto. No caso de Jesus, gente, a última coisa que ele tratou foi de ir por todo mundo e fazer discípulos entre as nações. Ou indo entre as nações fazer discípulos. Tá? Bora lá. Desafios. Importante isso. Nós temos desafios. Tá? Bom, só para lembrar aqui, nós temos desafios. Dizer que os campos estão brancos é bíblico. O mundo está aí aguardando a boa notícia do evangelho ser pregado. Tem muita gente que está a um fio de tirar a própria vida e que não vai fazer isso porque alguém vai pregar o evangelho para elas. Certo? O mundo não sabe disso, mas está sedento. Agora, dizer isso é uma coisa. Agora, dizer que não há desafios é outra. Nós temos desafios. Tem muitos, mas vamos falar principalmente aqui de 3. O primeiro, o desafio da explosão demográfica. O primeiro grande desafio no que diz respeito à grande comissão é o explosivo crescimento da população mundial. Há mais gente vivendo na Terra hoje do que todos os que viveram e morreram desde Adão e Eva. Multidões nunca ouviram falar de Jesus. Um exemplo disso é a Índia, com seus mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e mais de 330 milhões de deuses. Olha aqui, gente do céu. Primeiro desafio é a explosão demográfica, o crescimento explosivo mesmo da população, que olha, gente, se você estudar isso, se fizer uma pesquisa, você vai ver que é óbvio, a população sempre foi crescendo num certo ritmo. Você pode ver que no tempo que você está vivo, você tem aí seus 30, 40 anos, você vai ver que morreu lá pessoas que você conhece, 4, 5, 6, e quantos já não nasceram? 30 pessoas que você conhece já nasceram, né? Sobrinhos, parentes, amigos, é assim, vai crescendo. Então a população do mundo sempre cresceu. Só houve vamos dizer, uma exceção a isso, no período da peste, chamada peste negra, que foi uma época em que a peste negra acabou com coisa de 2/3 da população do mundo, que foi uma coisa horrorosa, que houve um decréscimo. E então é o único período da história que a gente vê um decréscimo na população do mundo. Então sempre houve um crescimento, só que nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, a gente vê que está crescendo demais. Está tendo uma verdadeira explosão demográfica mesmo. Que o tempo que demorava para duplicar a população do mundo
Hoje em dia não é 10% desse tempo. O planeta está ficando habitado muito rápido. É muita gente, é muita gente, é muita gente mesmo. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem que se alegrar com uma alma que se converte aqui e se regozijar com os anjos nos céus, a gente tem que saber que tem uma alma sendo salva aqui e os milhões e bilhões de pessoas que ainda precisam ser salvas, né? Deu um exemplo aí, até acredito o país de maior população no mundo, a Índia, com seus mais de 1,3 bilhão de habitantes. Acho que você achava que era a China, né? E lá, mais de 330 milhões de deuses. Você imagina? Então, Deus assim é coisa para cada um grupinho de pessoas, tem um Deus para aquele grupinho de pessoas. E muitas dessas pessoas sequer ouviram falar de Jesus. Tá? E a gente vê no próximo tópico nós vamos ver aqui sobre a questão do crescimento das religiões. Então, essa questão do grande avanço assim, do número de pessoas aqui nesse planeta faz com que a gente ponha os pés no chão e pense assim, olha, a igreja primitiva, a gente pensa assim, a igreja primitiva, sem rádio, sem televisão, sem folheto, sem redes sociais, conseguiu evangelizar o mundo todo da época. Evangelizar, dar a palavra, dar a palavra de Deus a todo o mundo habitado da época. Mas o mundo habitado da época, gente, cabia dentro de São Paulo. Entenderam? Então foi um trabalho bom para a época deles. Hoje, o evangelho tem que ser pregado sim por rede social, por televisão, por rádio, por folheto, por livro, por tudo. O evangelho tem que ser pregado por tudo que a gente tem à mão, sabe por quê? Porque hoje tem muito mais gente. Tá? Olha eu aqui, eu poderia estar dando esse estudo aqui para um grupinho de pessoas. E quantas mais pessoas não estão me ouvindo aqui nessa noite? Sei que tem muita gente, grande parte crente, para ouvir o estudo da palavra de Deus. E quantos não estão parando, que ainda não conhecem a Deus, estão parando para ouvir essa palavra. Glória a Deus, por isso é Jesus que fez você parar aí, porque quer entrar na sua vida. Tá certo? E assim a gente tem que entender os meios que Deus coloca na mão da gente. As armas que Deus coloca na mão da gente, a gente tem que fazer igual a igreja. O Império Romano que expandiu as estradas para que os seus exércitos caminhassem por elas e expandisse o império. A igreja aproveitou aquelas estradas para viajar e expandir o reino de Deus, expandir o evangelho, tá? Do mesmo jeito as embarcações e outras coisas mais. Então, eu não acho que o Mark Zuckerberg, quando criou o Facebook, ele estava pensando em gente dando estudo ou pregando o evangelho através do Facebook. Mas olha eu aqui. E o que tem de gente, irmãos, que o Facebook, sua rede social é só para pôr bobeira, bobeira, tá, gente? Indireta pros outros, e tem gente que não vale nada. Ou então, coisas que só interessam a ela, me sentindo triste, me sentindo angustiado, me sentindo triste. Fui ao shopping, comprei uma melicinha, ai meu Deus do céu. Ou então, brigas políticas, né? Que tem de servo de Deus que esqueceu que é servo de Deus e Facebook e Instagram só serve de plataforma para brigar sobre política. Amém? O Facebook é seu, meu querido. Faça o que você quiser. E quem sou eu para dizer o que cada um faz com o seu Facebook? Mas, enquanto eu estou falando aqui, tem gente nascendo. Muitas. É a garotada aí, ó, que eu peguei no colo e hoje são senhoras e senhores. O mundo está explodindo de gente. E eu tenho que usar todos os meios que eu tenho à minha disposição para, de fato,
pregar o evangelho a toda criatura. Então, bora criar juízo, gente. Bora semear a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Julianinha, achei que você não ia entrar hoje. Davi, Deus abençoe. Ó, o Flavião. Espero que esteja mostrando esse estudo pro meu neto aí, hein, Flavião? É nóis. Já fiz a operação, ó. Logo, logo vou estar magrinho, igual o Heitorzinho. Deus abençoe. A Roseli, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bora lá. Segundo desafio, o desafio das religiões. Outro desafio é o envolvimento do homem com as mais diversas religiões. É a seguinte a divisão da população mundial de acordo com as diferentes religiões. Isso aí são dados atualizados recentemente, o mais recentemente que foi possível, né? A lista a seguir apresenta apenas as principais. Judaísmo, cerca de 15 milhões de adeptos. Sikhismo, 20 milhões. Budismo, 376 milhões. Islamismo, 1,6 bilhões. Hinduísmo, 900 milhões. Quanto ao cristianismo, sua cifra é de 2,2 bilhões de adeptos. Nesse total, estão os evangélicos e católicos. Entre os evangélicos ou protestantes, só Deus sabe quantos são de fato nascidos de novo. Muito sério isso aqui. Gente, entenderam isso aqui? Outro grande desafio é você ir evangelizar pessoas que querem te evangelizar. Homens que se envolvem com as mais diversas religiões, em que você vai falar para ele que em Cristo somente em Cristo a salvação, mas ele fala que não, a salvação vem através de você praticar boas obras, outro através de você morrer e renascer várias vezes, reencarnar várias vezes, o outro através de você guardar a filosofia desse ou daquele fundador dessa ou daquela religião. Não é brincadeira, tá? Então hoje em dia a gente vê muito isso, essa proliferação da religiosidade. Nós vamos ver o outro desafio que parece se opor a isso, mas que na verdade está no mesmo barco. Nós vamos falar do ateísmo. A pós-modernidade, diferente da modernidade, em que o período chamado período moderno era assim, que só se acreditava naquilo que podia provar, por A mais B mais C menos D. E que tinha gente que chegava a dizer que a religião vai acabar, porque não pode provar isso, não pode provar aquilo, etc, etc. A pós-modernidade já é diferente. A pós-modernidade já ensina que tem que crer em tudo. A sua fé vale tanto quanto a minha, né? Cada um tem uma porção da verdade e, meu Deus do céu, como pregar o evangelho para pessoas, gente, que acha que já está salva? Ou acha que o homem nem sequer é perdido? Né? Para aquele que fala todos os caminhos levam a Deus, para aquele que fala, a vida é assim, a verdade é igual um elefante, que cada um está tocando numa parte e descreve do jeito que está tocando. Meu Deus, a velha história do elefante. Sendo que se a verdade é o elefante, tem que ser o elefante todo. Não pode alguém achar que está com a verdade dizendo assim, olha, um elefante parece com uma folha de bananeira. Não, ele está enganado, um elefante não parece com isso. Então somente a verdade toda é que pode trazer luz ao homem. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, parece ser muita prepotência do cristianismo, do caminho de Jesus, onde se apresenta assim a salvação e se diz assim, é isso e mais nada. Mas é justamente isso que o caminho de Jesus propõe. Não é Jesus mais Buda, Jesus mais Maomé, Jesus mais Confúcio, não, é Jesus e mais ninguém. É aí que vem a coisa chamada revelação. Uma pessoa só pode ser salva numa circunstância dessa através de revelação. O Deus verdadeiro que se manifeste.
né? Lembra Elias e os profetas de Baal? E assim está acontecendo salvação. A pessoa passa a sua vida inteira crendo no Deus, sei lá. E passa a vida toda crendo no Deus, Aí um dia ele ouve falar de Jesus Cristo. Aí como eu vou saber? Eu aprendi a vida inteira que é o Deus A. Alguém vem e me fala de Jesus Cristo. O Deus verdadeiro, então a semente foi plantada, agora é que o Deus verdadeiro se manifesta. Ele vem e se manifesta. Ele se manifesta, ele vem e faz uma cura, faz um milagre, fala com a pessoa em sonho, fala com a pessoa em visão, ele vem e se manifesta. Isso é parte de Deus. A nós cabe semear isso, porque a semente do evangelho é que vai abrir a porta de uma revelação. Embora eu não duvide de uma revelação que prescinda de qualquer outra coisa, porque Deus é livre, tá? Mas o desafio é grande. As pessoas, cada um, estão querendo acreditar em alguma coisa. Mas a gente tem que encarar esses desafios com fé em Deus. Bora! Aí o Heitorzinho. Aí vovô. Sim, e o sem igreja também, exatamente. Tem o sem igreja também. Nós vamos ter um capítulo, uma lição especialmente para falar sobre isso, viu? Flávio, porque sem igreja cresceu muito, bastante. Aqueles que se dizem decepcionados com o sistema e vai para outro sistema. E pensa que não está em sistema nenhum, né, gente? E estão enganados. Mas nós vamos tratar disso, desses chamados sem igreja. Bora! Terceiro desafio. O desafio do ateísmo moderno. Já em sua época, Davi disse que havia aqueles que negavam a existência de Deus. Salmo 14, versículo 1. Hoje em dia o ateísmo se vestiu de uma capa de intelectualidade, estando muito presente principalmente no meio acadêmico. Para os ateus, Deus é uma criação da psique humana para suprir os seus anseios e medo do desconhecido. Para eles, a própria presença do mal no mundo já aponta para a não existência de nenhuma divindade. Gente, esse é o desafio, o ateísmo moderno. Eu falo moderno porque sempre existiu gente que se dizia ateu, que se dizia não acreditar em Deus. Não confunda com sem religião, viu, gente? Só pode se dizer sem religião, mas que acredita no transcendente, né? Agora, ateus, aqueles que negam a existência de uma divindade, sempre existiu, mas existe um traço moderno do ateísmo, levantado aí, principalmente pelos chamados mestres de suspeita, que foram Karl Marx, Nietzsche e Sigmund Freud, né? O pessoal das faculdades, aí, os acadêmicos, sabem do que eu estou falando. Cada um no seu meio, né? Marx no meio sociológico, Freud no meio psicológico e Nietzsche no meio filosófico. Cada um querendo apontar a ideia de Deus como uma criação do homem para suprir alguma necessidade do homem em relação ao desconhecido. E hoje em dia isso aí nas faculdades, gente, isso aí corre solto. Tá? Eu acho que está tendo uma reviravolta no sentido assim, hoje em dia tem mais gente se atrevendo a levantar-se assim nas suas faculdades dizendo eu creio em Deus, sim senhor, eu acredito em Deus. Porque o geral é gente que se diz acadêmico, é gente que se diz intelectual, negar a ideia de qualquer coisa que não possa ser provado por uma fórmula. Você vai falar de Deus, não, dá para ser provado? Eu já prefiro, eu acho interessante aquela frase do professor Mário Sérgio Cortelli, que ele fala assim, Deus é improvável. Improvável em que sentido? Que não dá para provar, nem que ele existe, nem que ele não existe. Tente provar que Deus não existe, ou que existe. Em tudo você vai achar evidências. Mas o próprio Deus deixou a coisa dessa forma por quê?
Se Deus deixar uma prova contundente, aí não precisa mais de fé, né? Porque a pessoa precisa saber. Aí não necessita mais de fé. Então, o que existe são evidências. Mas o ateísmo virou uma verdadeira religião. Aí se levanta lá o autor do livro Deus, um Delírio, né? Richard Dawkins. Deus, um Delírio, hoje em dia é uma bíblia dos ateus modernos, agressivo, ferindo em suas palavras. Na introdução do livro ele chega a dizer: eu espero que ao terminar de ler esse livro você não acredite em mais nada. Já pensou? Uma coisa dessa? E pode ter certeza que ele e o seu livro vão passar, mas a fé em Deus vai continuar. A gente sabe disso. Davi, mil anos antes de Cristo, ele falou que já tinha uns tolinhos no tempo dele que dizia assim: não há Deus. E 1000 anos depois, olha a gente falando de Deus aqui, a gente crendo em Deus e o Deus operando, né? É claro que eles têm que ser tratados com respeito. E uma pessoa perdida desse tipo, é claro que ela tem que ser tratada, tem que ser, vamos dizer assim, evangelizada de uma determinada forma, entendeu? A Bíblia fala que a gente tem que saber manusear bem a palavra da verdade. E isso é verdade. A gente tem que saber se preparar. Eu não falo aqui, gente, se preparar para evangelizar esse pessoal com aqueles argumentinhos que eles já estão cansados. Lógico, Deus diz: quem criou tudo? Olha para o céu, olha para a terra. Eles estão cansados de ouvir esse tipo de coisa e tem resposta na ponta da língua, tá? Eu sugiro uma sugestão de literatura para as pessoas que vivem nesse meio. Você que está aí na faculdade, leia os livros do C.S. Lewis, principalmente Cristianismo Puro e Simples, que ali você pode ver que são argumentos que o autor, ele que era um ateu e se converteu, ele apresenta principalmente, não é para aquela irmãzinha, aquela senhorinha que vem num culto e se converte, aquela senhorinha que vem de uma religião afro, de qualquer outra religião e se converte. Não. São argumentos principalmente para aquelas pessoas que vêm do ateísmo. E não para querer convencer eles, viu, gente? Porque quem convence é o Espírito Santo. Se querer entrar na neura deles, eu tenho aqui uma prova de que Deus não existe, olha isso, olha aquilo, irmãos, aí você cai na armadilha. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu falo isso que na faculdade, e por mais improvável que fosse na faculdade que eu estava a ouvir isso, eu ouvi argumentos bem ateísticos, viu, gente? Mas é um desafio? É. Quem são eles? Nossos inimigos? Não, gente, semente, eles são campos onde a semente tem que ser semeada. C.S. Lewis é um dos autores mais respeitados e lidos hoje está na glória de Deus, Deus o abençoe. Quem era? Era um ateu. E quantos ateus vão se converter e ser uma bênção nas mãos de Deus? Né? Bora lá que a hora não espera. Vamos lá. E entrando mais gente aqui, Deus abençoe Alexandre, irmã Isabel, Luciane, Isaac, Deus abençoe. Bora lá. Gente, o ensino bíblico sobre a condição do homem é a nossa responsabilidade. Um fator que deve influenciar a noção da urgência da tarefa de ganhar almas é o conhecimento de que essa vida não é tudo o que há e sabemos qual o destino do perdido quando o seu corpo descer à sepultura. Esse conhecimento vem das escrituras sagradas que apontam com clareza qual o destino eterno do homem sem Deus. Mas o que realmente a Bíblia ensina sobre as consequências da perdição e sobre a responsabilidade da igreja? Bom, primeiro, perecer. O texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, diz que o pecador não crendo em Jesus perecerá. Perecer significa tornar-se inútil e sem esperança. Assim como uma maçã podre não pode ser restaurada,
e se tornar útil novamente, o homem que pereceu sem Cristo está inutilizado e sem esperança para sempre. Então, gente, o homem sem Deus, para começar, nós temos que saber a nossa responsabilidade e ver que nossa tarefa é urgente. O homem sem Deus, está escrito que se aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, aquele que não crê em Jesus como Messias, como Cristo, ele perece. Perecer, gente, diz respeito a eternamente ser lançado fora, sem nenhuma possibilidade de utilidade novamente. Ele experimenta uma porção disso em vida, né? Uma pessoa que não crê em Jesus já está perecendo em vida. Ela pode estar sorrindo aonde for, mas ela está perecendo. Tá? Então o homem perdido, ele está perecendo. O que mais? Tormento eterno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. De vez em quando a gente tem que perguntar para alguns se eles ainda creem nesses textos da Bíblia. Estão relativizando tanta coisa, que misericórdia. Mas sim, há um pessoal para quem o rei dirá assim: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, lembra, aquela pessoa mais simpática, mais amiga, mais legal que a gente conhece, né? A gente pensar, ela é tão bacana que não precisa nem do evangelho, não, ele é tão bacana que precisa do evangelho, para ele não ouvir isso aí do rei, tá bom? E finalmente, a necessidade da pregação do evangelho. A palavra de Deus é muito clara. A menos que alguém seja enviado a anunciar o evangelho aos que ainda não ouviram, eles estão perdidos. Entendeu? O homem não se perde, ele já nasce perdido. O homem não se perde à medida que ele nasce e vai fazendo coisa errada, ele já nasce perdido. Agora, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, são aqueles que têm a mensagem de salvação, que tira eles do caminho da perdição e coloca eles no caminho da vida. Que Deus restaure, renove a alegria dessa salvação em nossas vidas, a fim de, com alegria, também nós passarmos essa verdade para os outros. Tem um texto em que o profeta Ezequiel ele fala uma coisa tão interessante. Está lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 19, versículo 17 ao 19. Ele mostra a responsabilidade nossa como igreja. Ele diz assim, olha: Filho do homem, fiz de você uma sentinela para a família de Israel. Sempre que você ouvir dizer alguma coisa, avise-os em meu nome. Se eu disser aos maus, vocês vão morrer, e você não os avisar de que a questão é de vida ou morte, eles morrerão, e a culpa será sua. Vou considerá-lo responsável. Mas se eu avisar os maus e eles continuarem pecando do mesmo jeito, certamente morrerão pelo seu pecado, mas você não morrerá. Você terá salvado a sua vida. Já pensou? Meu querido, nós temos responsabilidades em nossas mãos, tá? Mais gente entrou aqui até o final. Então, gente, nós temos muita responsabilidade em nossas mãos. Vamos pedir para Deus renovar no nosso coração aquele amor por isso, amor por fazer as obras de Deus, a gente parar com o nosso mimimi assim, reclamar da igreja, reclamar de pastor, reclamar dos irmãos, reclamar de tudo e lembrar que a gente tem muita coisa para fazer. Os campos estão brancos. Bom? Vamos orar, querido Deus e Pai. Eu te agradeço por essas pessoas que participaram aqui. Te agradeço por cada vida, Senhor Deus, que esteve aqui participando, nos assistindo. Eu te peço, nos ajuda, Pai. O mundo está perdido. Nós precisamos ser usados pelo Senhor, ó Deus amado, para alcançar essas vidas perdidas. Pai Santo, tira a frieza do nosso coração de olhar para o mundo. Um mundo como esse, Senhor Deus, que veio desses dias de carnaval, pessoas que ficaram 3, 4 dias pulando, demonstrando uma alegria que na verdade não tem no coração.
e que só o Senhor sabe, meu Deus, como anda a alma dessa pessoa e se elas perecerem agora, para onde vão. E alguns pereceram. Alguns, meu Deus, estavam vivos na sexta-feira e que hoje não estão mais, Senhor. Misericórdia. Senhor, nos ajuda, nos desperta. Faz com que nós paremos de olhar para o nosso umbigo e levantemos os nossos olhos porque os campos estão brancos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, continue firme participando aqui das nossas transmissões. A gente está procurando fazer o melhor, tá bom? Um abraço, um beijo. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.